Olá a todos, eu sou o professor Humberto da Universidade Federal do Piauí. Na nossa videoaula de hoje, nós usaremos a indução matemática para fazer definições por recorrência. Nosso objetivo é dar significado para expressões como essa que aqui está. Nós queremos entender o que realmente significam essas reticências. Para dar significado a isso, nós usaremos o princípio de indução matemática. Então, suponhamos que nós temos aqui uma expressão n, e o que nós queremos é definir n a expressão é n para todo n maior ou igual do que um número para todo n maior ou igual do que um número natural a. Então, para definir, para dar um sentido a uma expressão n, o que nós fazemos é o seguinte: primeiro nós definimos o que significa o índice a, e depois nós mostramos como se obtém a expressão n mais 1 a partir de en. Para dar um exemplo aqui, então, seja, por exemplo, a n uma sequência de números reais e nós queremos dar sentido à soma, vou chamar aqui de S índice n, a soma dos n primeiros termos dessa sequência, A1 mais A2 mais AN. Então nós podemos fazer da seguinte forma: primeiro nós definimos o S1 como sendo o A1, e para todo n maior ou igual que 1, nós definimos o Sn mais 1 como sendo o Sn mais o An mais 1. Então, a partir dessa definição, fica claro quem são cada um dos Sn. Por exemplo, o S2, da maneira como nós definimos, é o S1 mais o A2. Como o S1 é A1, então nós temos A1 mais A2. O S3, por exemplo, é o S2 mais o A3. Como o S2 é A1 mais A2, então o S3 é A1 mais A2 mais A3, e assim sucessivamente. Então, de fato, definir a expressão n para todo n maior ou igual do que a é equivalente a fazer o seguinte: tomar P de n, a sentença aberta é n está definida, e provar que, por indução, que P de n é verdadeira para todo n maior ou igual do que a. Por quê? Porque pela construção do Zn, P de a é verdadeiro, porque o E de a está definido, e P de n verdadeiro implica P de n mais 1 também verdadeiro. Isso ocorre porque definimos o En mais 1 a partir do En. Então, por indução, P de n é verdadeiro para todo n maior ou igual do que a. Então, nesse caso, nós dizemos
que P de n foi definido indutivamente. Ou melhor dizendo, que P de n foi definido por recorrência. Por exemplo, nós definimos o fatorial de um número inteiro maior ou igual que 0n. Nós utilizamos esse símbolo n com um acento de exclamação, como sendo o fatorial de 0 é igual a 1, o fatorial de 1 também é igual a 1, e por recorrência o fatorial de n mais 1 é igual ao fatorial de n vezes n mais 1. Então, por exemplo, quanto seria aqui o fatorial de 2? Ora, 2 fatorial, da maneira como foi definido aqui por recorrência, é igual a 1 fatorial vezes 1 mais 1. 1 fatorial é 1 e 1 mais 1 é 2, portanto, 2 fatorial é 1 vezes 2, que é 2. De forma análoga, 3 fatorial é igual a 2 fatorial vezes 2 mais 1. Como 2 fatorial é 1 vezes 2 e 2 mais 1 é igual a 3, o fatorial de 3 então é igual a 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. E assim sucessivamente. Nós também definimos potência da seguinte forma: seja A um elemento de um anel. Um anel aqui é uma estrutura algébrica munida daquelas 6 propriedades que nós vimos para os inteiros, aquelas 6 primeiras. E nós definimos A elevado a n para n maior ou igual que 0 por recorrência da seguinte forma: A elevado a 0 definimos como sendo 0, A elevado a 1 definimos como sendo A. E se A não é 0, nós definimos A elevado a n mais 1 como sendo A elevado a n vezes A. É isso aí. Bom, essa definição ela tem algumas consequências. Nós podemos tirar algumas propriedades sobre a potência de um elemento em um anel, que são as seguintes. Então, seja A um anel, A e B elementos de A, Mn números naturais, então são verdadeiros. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. A elevado a m elevado a n é igual a A elevado a m vezes n. E A vezes B elevado a n é igual a A elevado a n vezes B elevado a n. Vamos fazer aqui o seguinte. Nós usaremos aqui indução matemática para demonstrar essas propriedades. Eu vou fazer o seguinte: eu vou assumir a primeira correta, eu vou provar a segunda e as demais eu vou deixar como exercício para vocês. Então nós vamos provar aqui a segunda. Então, supondo que a primeira é verdadeira, fixemos A e M e façamos indução em n. Então, para n igual a 1, veja que A elevado a m elevado a 1, por definição, é A elevado a m, e é fácil ver que isso é A elevado a m vezes 1, porque m é igual a m vezes 1. Então, para n igual a 1, o resultado está demonstrado. Então, suponha que para algum n, A elevado a m elevado a n é igual a A elevado a m vezes n. E o que nós vamos fazer aqui é mostrar que o resultado vale para n mais 1. Então, nós temos que A elevado a m elevado a n
é igual a, por definição de potência, é igual a elevado a m elevado a n vezes a base, a elevado a m. Esse, por hipótese de indução, a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m n vezes a elevado a m. E esse, por sua vez, é igual a elevado a m vezes n mais m. E pondo aqui nesse numerador o m em evidência, isso é a elevado a m vezes n mais 1. E era isso que nós queríamos demonstrar. É isso aí. Bom, então nós iremos agora encerrar essa videoaula com o exercício, que é o seguinte. Uma progressão aritmético-geométrica é uma sequência de números reais, a n, tal que o a1 é dado, e o an mais 1 é definido recursivamente como sendo an mais 1 igual a q vezes an mais r, para todo n natural. Q e r são números reais, q é diferente de 1. O que nós queremos aqui, o nosso objetivo, é mostrar que o termo geral an, ele é, na verdade, igual a a1 vezes q elevado a n menos 1, mais r vezes o quociente de q elevado a n menos 1 por q menos 1. É isso aí. Bom, inicialmente, observe que para n igual a 1, nós temos que a1 vezes q elevado a 1 menos 1 mais r vezes q elevado a 1 menos 1 sobre q menos 1 é igual. Q elevado a 1 menos 1 é 1, porque fica aqui elevado a 0. Portanto, isso aqui é igual a 1 mais... Aqui eu tenho q elevado a 0, portanto é 1, 1 menos 1 é 0, então esse quociente é 0, vezes r é 0, portanto isso é igual a 1, conforme nós queríamos demonstrar. Então o resultado é verdadeiro para n igual a 1. Vamos agora fazer uma indução, que é a seguinte. Suponha então que para algum n maior do que 1, o resultado é verdadeiro. Então, suponha que para algum n maior do que 1, vale a igualdade a índice n menos 1 igual a a1 q elevado a n menos 2 mais r vezes q elevado a n menos 2 menos 1 sobre q menos 1. Então, a partir daqui, nós vamos tentar, então, deduzir a fórmula do an. Veja, an, pela definição da progressão aritmético-geométrica, é igual a q vezes o an menos 1 mais r. Mas a n menos 1, nós temos essa fórmula aqui. Então, a n é igual a q vezes a1 q elevado a n menos 2, mais r vezes o quociente q elevado a n menos 2 menos 1 dividido por q menos 1, tudo isso mais r. Esse, por sua vez, é igual a a1 q vezes q elevado a n menos 2 é q elevado a n menos 1. Mais, aqui eu tenho r, vezes, multiplicando o q por tudo isso, nós vamos aqui escrever assim, q vezes q elevado a n menos 2 menos 1 sobre q menos 1, mais r. Esse, por sua vez, é igual a a1 q elevado a n menos 1, estou apenas repetindo, mas aqui nós temos o r, vamos pôr ele em evidência, r vezes, então eu tenho q vezes esse quociente,
perdão, só uma correção. Isso. Mais um. Fecha colchete. E agora eu tenho A1 que é elevado a n menos 1 mais R vezes. Ao multiplicar Q por isso aqui e tirar o MMC aqui, eu obtenho então o quociente Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1, que era exatamente o que eu queria demonstrar. Então a fórmula é verdadeira para todo n pertencente aos naturais por indução matemática. Bom, meus amigos, a nossa videoaula então termina por aqui e espero ter ajudado a vocês. Até a próxima. Um abraço a todos e até lá.